A medalha no esporte é igual o lucro na empresa. Então, quanto mais medalha você tiver, medalha que é a conquista, primeiro, segundo, terceiro lugar, medalha olímpica, medalha pan-americana, medalha mundial, essa é a lucratividade da empresa. Então, cada ano você tem um título, uma conquista que você tem dentro do seu trabalho como esportista, e você leva isso para a empresa, que é a lucratividade que você tem ali, né, no seu negócio, é isso que te mantém lá na frente. Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll... Está no ar mais um Pode Acelerar. Dessa vez eu estou aqui com um campeão olímpico, um cara que eu admiro assim desde criança, nada mais, nada menos, inclusive vai para o meu caderninho de vitórias aqui, Gustavo Borges. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer, cara. Prazer, irmão. Bonzão estar com você aqui. Obrigado, Marcos, pelo convite. E vamos acelerar, né? Vamos acelerar. Ô, Gustavo, aqui. me responde uma coisa. O cara, quando se torna um dos melhores do mundo na natação, chama ele de craque também, igual no futebol? Ou não? Dá para chamar, claro. Dá para chamar? Craque na piscina, craque no campo, nos negócios, né? Exato, que é o seu caso, né? Você é um craque multidisciplinar, né? Inclusive, eu caí na besteira de chamar o Gustavo Borges para jogar tênis comigo hoje. Foi 6-2. Foi 6-2 para ele. E eu sei que ele deixou eu ganhar 2 jogos. Aí você vê a atitude de campeão, né? Respeito ao adversário para não humilhar. Não, mas o mais legal do jogo é a gente fazer atividade física, que é a primeira coisa. Se divertir, que é a segunda, né? Então você faz uma atividade física, você se diverte e se relaciona com as pessoas. Exato. Porque senão você fica só querendo ganhar. Tá? Lógico que a gente é competitivo, né? Tem um pouquinho desse elemento. Mas foi bacana. 6-2, né? 6-2. Na verdade, tinha tudo para ser 6-0. Mas você foi gentil, foi um amigo de verdade. Foi um jogo muito bom, muito agradável. E, meu amigo, pegando o gancho aí na palavra que você trouxe, competitividade. A competitividade que você tinha dentro da piscina, você trouxe para o mundo dos negócios ou é uma competitividade diferente? E fala um pouquinho também de todo o seu ecossistema aí de empresas, que hoje você é um grande empresário, né? Então, talvez as pessoas, algumas das pessoas que nos acompanham aqui, quando pensa em Gustavo Borges, pense só no medalhista olímpico lá. Não, mas é um grande empreendedor também. Nós vamos falar muito sobre negócios aqui, né? Legal. Vou falar sobre competitividade primeiro, depois eu trago ali a relação... Isso, estou marcando o gol. Estão marcando o gol. Gol do Palmeiras! Eu falei para você, né? Eu sou palmeirense não praticante, né? Palmeiras provavelmente está indo para a final aí da Copa do Mundo. Vai dar o corte aqui, né? Pessoal... Conserta depois. Depois conserta. Então, falar primeiro da competitividade, foi o que você perguntou, e depois da onde eu estou em termos de negócio, né? De empresa e tudo mais. A competitividade, para quem está voltada para o esporte, ou para quem praticou esporte de alto rendimento, como foi o meu caso, ele está na veia, né? Então, é uma coisa que em alguns momentos você... Em empresas, né? Que a gente vai falar muito de empresa aqui de negócio, a competitividade ele vai para uma questão mais de estresse, de muita pressão e muitas coisas, às vezes é tirada de contexto. A competitividade é algo sadio, na minha opinião. É algo que você vai para dentro da sua arena, né, na sua arena de trabalho, para a sua arena de esporte, e você compete com uma outra pessoa. Você tem os concorrentes ali. Se você pegar a palavra concorrente, você tem o latim correr junto. Então, quando você corre junto com alguém, você está concorrendo com alguém, é uma competição, mas você tem que respeitar o seu adversário. Você tem que respeitar o seu treino, você tem que honrar a vitória de uma outra pessoa que está do lado. Porque em alguns momentos, Marcos, eu lembro até que me perguntaram assim, né? E aí, faltou aquela medalha de ouro, faltou aquele recorde mundial, ou faltou alguma coisa naquela prova que você ficou em segundo ou terceiro? Essa é uma pergunta muito dura para fazer com quem está lá 100% para fazer o seu resultado e você acaba, entre aspas, perdendo. Só que quando você perde e você está competindo e você aprende daquilo, onde é que está o resultado negativo, né? Onde é que está aquela coisa que vai te levar para baixo e você vai se sentir mal com aquilo? Porque o grande problema, eu acho que da competitividade é quando você imagina que aquilo vai te levar para um estado onde você precisa vencer, chegar em primeiro lugar, e qualquer coisa fora isso é ruim. Aí você começa a ficar louco, né? Então você imagina, eu vou lá para a Olimpíada, estou competindo para primeiro, segundo, terceiro, fico em quinto lugar. Pô, foi um fracasso? Pô, você fez o índice, você chegou lá, você treinou pra caramba, você fez uma série de coisas, agora você tem que ir lá e fazer o seu melhor. E se você for melhor, se der o seu melhor resultado naquele momento, paciência se não for medalha. E se for medalha, legal, é o seu objetivo. Mas acho que a gente tem que ter uma relação com a competitividade, olhando para o nosso próprio resultado,
olhando para a concorrência, respeitar, né, que às vezes você perde, e tocar a vida. Em termos de negócio, acho que o que eu aprendi disso dentro do esporte, empreendendo o corpo, empreendendo dentro da área esportiva, ele me trouxe os elementos para eu fazer o trabalho dentro da minha empresa, das coisas que eu faço, né, das múltiplas empresas que eu trabalho. E dentro disso, você começa a focar em gestão, você foca em planejamento, você foca no compromisso daquilo que você quer, com os objetivos que você tem. Tudo é muito similar ao esporte, né? Ainda dá para fazer várias relações com o mundo esportivo e com o mundo empresarial. E hoje, quais são os seus negócios, o foco dos seus negócios, para a galera saber um pouco mais aí do Gustavo Borges, empresário? Hoje eu já faço há um tempo, logo no começo da minha carreira empreendedora, eu fiz uma transição do esporte para o mundo do empreendedorismo, né? E é muito difícil essa transição, porque você imagina, você está fazendo uma coisa durante um bom tempo que você é bom pra caramba. No meu caso, eu fui medalhista, né? Ganhava grana, patrocínio, aquela coisa toda. E, de repente, eu tenho que mudar. Você tem que ir para um outro lado, focando na empresa, focando no investimento em alguma coisa que você vai ter que ter resultado. E você fica com aquele friozinho na barriga, sabe? Você, cara, será que vai dar certo? Porque, às vezes, você fica pensando, pô, eu fiz tão bem essa atividade, será que eu vou ser pressionado a ser tão bom em outras coisas, fora das piscinas? Como é que seria isso, né? Então, tinha um pouquinho desse pensamento. Mas a transição... de 2000 a 2004, que foi onde eu encerrei a minha carreira olímpica, né? Terminei em 2004, eu estava pensando o seguinte, cara, eu quero investir numa área de saúde, eu quero investir onde eu possa ajudar as pessoas, eu quero investir em algo que eu possa educar as pessoas por meio do esporte. Era isso que eu pensava, em termos de empreendedorismo, né? E aí eu fui empreender, e eu investi em bares e restaurante. Nada a ver com o que você estava idealizando. Não, né? Você imagina, né? O cara, vai trabalhar lá com saúde, vai não sei o quê, vai investir em bar, cara. Onde é que você vai parar em bar, né? Foi uma oportunidade que eu tive logo no início, mas ajudou muito na questão da reflexão em relação ao que eu queria e não queria. Então eu investi em bares, deu muito certo, né? Os bares no começo, eu fui sócio de 3 bares, e deu para perceber que aquilo não tinha o meu DNA, não era uma coisa que eu queria fazer. E eu acabei investindo com sócios, né, em academias de natação e fitness e, consequentemente, na metodologia, que é a metodologia de gestão aquática, onde a gente licencia academias, clubes, escolas, que tem piscina, obviamente, e a gente faz o processo de trabalho desde o gestor, que ele é o nosso B2B, a nossa relação, com os professores, e o aluno final, que é onde você desenvolve o seu trabalho, o aprendizado aquático. Então, aquela criancinha que está nadando, soltando bolinha, ou fazendo a primeira braçadinha do nado livre, ou fazendo um peitinho, lá, a minha relação com ela começa no gestor. Né? O gestor para o professor, para o cliente final. Então, esse é o meu trabalho principal, onde eu dedico grande parte do meu tempo nessa relação. E faço palestras motivacionais e de alta performance. Hoje são centenas de licenciados, né, do método Gustavo Borges, de norte a sul no Brasil, né? A gente está espalhado pelo Brasil inteiro. A gente tem uma relação muito forte com o empresariado na área de academias de gestão, né? E são clientes que estão focados na educação por meio do esporte. Então, é algo que a gente visualizou lá atrás. A gente não entrou na área de franquias, a gente focou na área de licenciamento, que é mais fácil de você expandir, você escalar, e um modelo mais leve, né, de expansão. E funciona bem, porque você trabalha muito com o empresariado, você sabe da dificuldade que o empreendedor ele tem para desenvolver seu time, ferramentas de trabalho. Sim, sim. Focar no cliente, focar no time. É muita pressão, né? Você falou que o mundo dos esportes tem um forte paralelo com o mundo dos negócios. Sem dúvida. E realmente existem muitas correlações, né? O nível de pressão, o nível de adversidade, né? A quantidade de elementos que você tem que ter excelência. Você tem que ter muito acerto para pouco erro. Que eu acho que a real é essa. Um campeão olímpico como você tem muito mais acerto do que erro. De vez em quando você errava. Mas no grosso você entregava o teu melhor. E o empreendedor é igual. Vai ter mês que o fluxo de caixa vai ficar ruim, não vai bater meta, vai ter um ciclo, um trimestre piorzinho, vai. Mas no longo prazo, na última década, o cara tem muitos mais meses bons do que meses ruins. Eu falo isso, você ter sucesso nos negócios não é você ter resultado sempre.
é você ter muito mais meses bons do que meses ruins. E aí você olha no retrovisor na última década, que tem lá 120 meses, poxa, 100 meses, fluxo de caixa positiva. Pô, bati meta. 20 meses eu não bati, faz parte, é o ganhar e perder, que tem a ver aí com o mundo dos esportes, né? Mesmo porque se você perder mais do que você ganhar, você vai quebrar, né? No caso do empresário. E você não vai ganhar sua medalha no caso do esportista. E a medalha ela é uma referência para longevidade. A medalha era a medalha no esporte é igual o lucro na empresa. Então, quanto mais medalha você tiver, medalha que é a conquista, primeiro, segundo, terceiro lugar, medalha olímpica, medalha pan-americana, medalha mundial, essa é a lucratividade da empresa. Então, cada ano você tem um título, uma conquista que você tem dentro do seu trabalho como esportista, e você leva isso para a empresa, que é a lucratividade que você tem ali, né, no seu negócio, é isso que te mantém lá na frente. Lógico que você pode ter um ano que você não foi bem, que teve resultado negativo, 2 anos que você foi negativo, você já começa a dar uma pedalada, puxar aquilo que você tem lá no estoque e começa a utilizar. Mas no longo prazo, e os grandes empreendedores e os grandes atletas, eles tiveram sucesso no longo prazo. Não existe alta performance se você não tiver longo prazo. Você tem que fazer por tempo suficiente para ficar bom naquilo. E muita gente quer resultado muito rápido, né, Marcos? Aí o cara vai lá, cara, eu tive resultado esse ano, estou bombando, ano que vem acelera, se ferra. Aí depois já falo assim, cara, não é para mim isso. Se você está pensando que 1 ano, 2 anos, 3 anos a longo prazo, você está no game errado, está no jogo errado. Total. E se pensar assim em Olimpíada, é até uma referência, né? Você fala, cara, a lucratividade, 100 meses, você está falando, 200 meses. Você fala do espírito olímpico, o ciclo olímpico é de 4 anos. Então você fala para mim, cara, qualquer coisa que eu vou fazer, se não tiver 4 anos no mínimo num ciclo, é lógico com os acertos, né? Você vai ficar 4 anos insistindo na coisa errada. Mas você vai olhar um bloco de 4 anos, isso fica muito claro para mim, porque eu sempre vivi isso, né? Então eu olho para 4 anos e eu falo, cara, 4 anos eu vou fazer isso. E se der certo, eu reciclo, vou de novo, fazendo os ajustes e crescendo. Então, mais resultados positivos do que negativos, isso é muito importante. Se tiver lastro, você pode se dar ao luxo de errar mais, de arriscar mais, de ser mais ousado, né? Mas é um caminho duro, cara. Eu costumo dizer que um jogo bruto. É um jogo bruto, é. A vida, né? A vida, às vezes, é claro, tem a parte romântica da vida, mas a própria natureza ela é cruel, assim. Se a gente for para o mundo animal, por exemplo, as águias, 50% dos filhotes de águias morrem ou por inanição ou porque eles tentam fazer o primeiro voo e não conseguem. Então, a mamãe lá da águia deixa o filhote passar fome para que ele tenha ali o incômodo fisiológico de saltar do penhasco para executar o primeiro voo. Metade morre, metade fica. A natureza, ela é cruel, né? Então, ou sábia, né? Ou sábia. Sim, é seletiva, né? Apesar da crueldade, né, que você está relatando, ela pode ser a seleção, né? Exatamente. A seleção. Então, a gente tem que entender que a gente precisa buscar essa performance dos esportes, porque isso é intrínseco à natureza. A natureza em qualquer ambiente, em qualquer espécie, inclusive nós, seres humanos, né? E por isso que empresas que têm melhor performance vão ter mais medalhas, que é a lucratividade que você trouxe, e empresas que têm menos performance vão ter menos lucratividade, e o empreendedor ele tem que assumir o seguinte, é culpa dele, se tem ou não tem resultado. Não é culpa do mercado, não é culpa da concorrência, né? Esse senso de protagonismo do esporte, que provavelmente você tinha ali enquanto nadador, né? Pô, cara, se eu ganhei, eu perdi, eu vou atuar nas variáveis que eu controlo. Não é porque o fulano lá treinou mais que eu, é porque eu talvez não estava bem no meu dia, enfim. Você está trazendo a natureza para a conversa? Então vamos trazer a natureza aqui. Bora, você trouxe a águia. Bora. Eu vou trazer um crustáceo que eu adoro. É excelente com vinho branco, que é a lagosta. Não sei se você já leu o livro do Jordan Peterson. Você adora a lagosta? Quando eu vou lá para a ilha de Boipeba, na Bahia, no final do ano... eu vi que você estava lá. O pessoal fala que eu sou o cara que vai extinguir as lagostas da ilha. Assassino de lagosta. Eu amo lagosta. Mas eu queria trazer os crustáceos aqui para a conversa, para trazer o mundo animal, já que você trouxe a águia. Tem um livro do Jordan Peterson, que acho que tem uma referência aqui, eu já vou fazer uma conexão com o empresário e com o atleta, porque eu acho que esse elemento ele é fundamental. E na vida dos crustáceos, né, nesse livro de Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Fica a dica aí de livro espetacular, né, nessa linha. O cara é psiquiatra, é psicólogo, o cara é ferrado, é muito bom nesse aspecto. Legal. Mas o ponto que eu queria trazer é o seguinte, a lagosta, no fundo do mar, quando ela é muito territorial. Então ela está num espaço, ela quer o melhor ambiente, com mais esconderijo, com mais alimentos e com mais tudo ali, com mais fêmeas e assim por diante, né, a lagosta macho. E quando ela está nesse ambiente, ela vai para cima e ela briga com as demais lagostas.
Então você tem 5 tipos de briga, né? No nível 1 ao nível 5, um sendo o nível mais fraco da luta entre as lagostas, e 5 que pode causar a morte de uma delas. E nesse segmento, nessa briga, né, por território que as lagostas brigam, acontece um fenômeno que é o seguinte: quando uma lagosta vence e a outra perde, a que venceu ela produz serotonina, que é um hormônio que a gente foi jogar tênis hoje. Então, o esporte, a atividade física, produz serotonina. Alguns alimentos, você produz serotonina pelo alimento. E quando a lagosta ela vence, ela produz mais serotonina que um outro hormônio que bota ela para baixo. Então você imagina que louco, que uma briga é quase uma atividade física, né? E a lagosta que sai vencedora, ela sai com confiança, com serotonina, ela se posiciona no fundo do mar e ela domina aquela região. Ou seja, ela tem confiança, ela tem autoestima, ela tem postura, né? Postura de campeã. Ela vai, cara, eu sou campeão. A lagosta que perde, se ela vai para qualquer outra briga na sequência, estatisticamente ela vai perder todas as lutas. Todas. Por quê? Porque ela é uma lagosta, ela é um crustáceo, ela não tem capacidade de pensar. O nível de serotonina dela baixa e ela não consegue produzir em quantidade suficiente para aumentar a autoestima dela. Joga isso para o empresariado. Joga isso para o gestor que tem um ano de lucratividade ruim. 1, 2, 3 anos. O cara está fazendo as mesmas coisas, ele não muda, ele não é ousado. E aí você chega num momento e fala assim, cara, que tipo de lagosta você é? Aquela que vai dominar e vai ter autoestima lá embaixo? Ou você vai ser uma lagosta fracassada, sem confiança, sem autoestima, sem ousadia, sem resultado e começa a ir para debaixo do tapete? Você está lá no fundo do mar, cara, nas partes mais obscuras que tem no fundo do mar. Então a referência do mundo animal que você trouxe em relação à empresa, em relação ao trabalho que a gente tem no nosso dia a dia, sensacional. Tem um elemento de confiança e de autoestima que o empresariado, que o gestor, se ele não se preocupar com isso, ele está perdido. Ele está completamente perdido. Ele vai para o fundo do mar, fica lá na escuridão e não tem os melhores alimentos, não tem os melhores ambientes e não tem a abundância, vive na escassez da rebarba. Sensacional. Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta, porque realmente eu percebo isso, né? A vitória parece que ela te dá um embalo para a próxima vitória. Aumenta o nível de autoconfiança, né? Você tem uma recência no cérebro do êxito. Então você vai para a próxima partida ou para a próxima disputa na piscina com mais confiança. Poxa, eu ganhei, então eu posso ganhar de novo. Então, assim, é fácil quando você está embalado pela vitória. Quando você está tomando soco na cara, quando você está na derrota, como que você fazia mentalmente, Gustavo? Ou o que você pode ensinar para nós? Cara, poxa, eu queria ouro nessa Olimpíada e foi bronze, sabe? E aí talvez para você ali foi ou não foi uma derrota, ou enfim, vários momentos da sua carreira. Como é que você teve essa tal dessa resiliência, né? Porque às vezes o empreendedor, eu vejo que ele é reclamão demais. Para mim, empreendedor é um resolvedor de dor, né? Tem até o clichê que conecta na palavra, mas apesar de ser clichê, é real. A gente tem que resolver problemas, desafios. Então, vender é resolver problema, empreender é resolver problema. Com certeza. Mas vira e mexe, eu vejo os empreendedores, sabe, chorando demais, reclamando demais e sem essa capacidade de fazer um turnaround, de dar a volta por cima. Poxa, meu negócio foi fortemente impactado pela pandemia. Pá! Ok, mas ou eu sento e choro, ou eu desenho uma estratégia e vou pra cima, né? Não, como que faz pra sair da merda? Pronto, falei. Cara, como faz pra sair da merda? Bem prático, né? Levanta a cabeça, para de chorar e vai resolver problema, cara. Esse é o problema que você tem. Você falou assim, pô, na pandemia o negócio... Se a gente ficar só focado na crise, só focado no lado ruim das coisas, só focado no problema, é muita coisa negativa que traz pensamentos negativos, resultados negativos para aquilo que você vai. Você não vai conseguir nem dormir à noite. E aí você não dorme legal à noite, os problemas causados pelo sono, que já são outros problemas que a gente nem leva tanto em consideração, né? O empresário ele acha que dormir pouco e trabalhar muito é a solução. Você tem que trabalhar muito e dormir muito. Você tem que descansar. Se você tem muita preocupação, é igual atleta de alto desempenho, cara. Se você pegar atletas, eles têm hora para dormir, hora para se alimentar, hora para trabalhar, que eu treino, hora para fazer isso, hora para fazer aquilo. Cara, é desenhado para você. Eu acho que um grande problema do empresário é que ele é estabanado. Ele não tem hora para fazer as coisas. E o que é hora para fazer as coisas? É você ficar bem no cronos mesmo, né? Na questão de cronômetro para as coisas? É também isso. Mas é você ter o seu tempo para pensamento estratégico, é você ter seu tempo para pensamento tático, é você ter seu tempo para ficar com a sua família, para você fazer o seu exercício, para você descansar, para você tomar o seu vinho, se for esse o caso.
Então, quando você é uma pessoa que tem um pouco dessa visão, né, vamos chamar isso de mais regrado, né, que às vezes esse cara é muito disciplinado, muito regrado, às vezes as pessoas até veem de uma forma pejorativa. Mas, cara, você ser uma pessoa disciplinada, isso é fundamental para o seu negócio. Total. Principalmente que você tem um monte de liderado ali que tá olhando para você como líder e está falando, cara, como é que eu faço para melhorar? Né? Porque quantos colaboradores na tua empresa, por exemplo, chegaram e falaram assim, cara, ô Marcos, estou vendo um monte de livro aqui que você está lendo, quais são os livros legais aqui que eu poderia ler para chegar, né, num conhecimento, a gente poder debater algum tipo de coisa? A gente quer isso na nossa empresa. Não é um cara que tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de coisa, a gente sabe que tem um monte de coisa para fazer e não tem tempo para fazer nada, porque tem sempre pepino para resolver, né? Pepino, depois é abacaxi, parece uma quitanda aquele negócio lá. Né? Toda hora tem, pô, você tá na feira, abacaxi, quitanda, mamão, aí vai, né? Mas dentro da pergunta que você trouxe, a resiliência, né? Só para voltar ao ponto, né? Que você queria do cair e levantar, aquela pergunta. Esse cair e levantar que eu acho que o mundo dos esportes ensina muito sobre isso, né? E falta para os empreendedores essa resiliência na prática. Eu acho que a grande coisa para o cara cair e levantar, se eu fosse elencar, é o seguinte: você caiu, o que a turma não faz, o que eu acho que as pessoas erram, não para respirar. E o respirar, ele tem uma reflexão. Então, o que é respirar? É você sentir a sua respiração, né, prática daquilo que está acontecendo. E você, sabe aquele negócio de contar até 10? Que contar até 10, por que é contar até 10? Para você poder refletir sobre alguma coisa que aconteceu e não ter um ímpeto ou um ataque de fúria ou tomar uma decisão errada. Então, dormir no assunto no interior. Pô, sei lá, de Doverlândia. Sou de Tuverava. Não tinha aquele negócio? Pô, você tem um pau tá comendo. Cara, o cara quer uma decisão sua. O que você fala? Vou dormir no assunto. Por que dormir no assunto? Para você relaxar, você baixar a poeira. E para você, acima de tudo, fazer juízo daquela situação. Né? Então, estamos falando de um resultado negativo que você trouxe aqui. Fazer juízo daquilo, aprender com aquilo e, a partir do aprendizado, olhar para frente e fazer um trabalho diferente. Então, vou te dar um exemplo prático disso que eu estou te falando. Você deu um exemplo de o cara queria ser medalha de ouro na Olimpíada e pegou terceiro. Você é medalhista ainda, né? Que tal você ser medalhista, você querer ser medalhista e você pegar 22º? Ai, dói muito mais. Dói muito mais, cara. Que você não tenha o metal na sua mão. Cadê o metal que você foi buscar? Eu fui para as Olimpíadas de 92 buscando 2 metais. No 200 e no 100. Nos 200, cara, eu fiz tudo errado. Dormi mal, pensei na prova, pensei se ia chover, se ia não sei o quê. Cara, imagina um cara que está se auto-sabotando. Não sei se a turma que está assistindo, está escutando e assistindo aqui, vocês já se prepararam para o fracasso. Imagina você se preparar para o fracasso, beleza? Então, assim, você vai fazer as coisas erradas para dar errado. Você vai fazer as coisas para você fracassar, para que você seja um fracassado. Você vai se auto-sabotar para que, com isso, você tenha um resultado ruim. E quando você tenta fazer todas essas coisas, como empreendedor, como pai, como mãe, como esportista, como podcaster, como qualquer coisa, se você tentar fracassar, se você tentar fazer um resultado ruim, as chances de você ter sucesso no fracasso, elas são quase 100%. É mais ou menos aquele negócio, né? Eu nunca vi ninguém ganhar de véspera. Agora, perder de véspera, cara, a gente vê direto. Uau. É só olhar como que a gente entra dentro da nossa arena do esporte com a cabeça baixa. É a lagosta fracassada aqui presente. Agora, se você pensa que aquele resultado negativo ele te gerou aprendizado, você respirou, você viu que você pode fazer uma coisa diferente, seja no negócio, seja no esporte. Né? Uma estratégia que você adotou para a sua empresa não funcionou. Cara, como é que eu viro isso? Como é que eu viro o jogo? E você busca as alternativas, você aprende. Cara, na próxima vez que você sobe no bloco de partida, aí é uma referência aquática, você está preparado, cara. Você está com autoestima. Legal. E 2 dias depois desse resultado negativo, eu fui medalhista de prata em 92. Uau. Quer dizer, você se preparou para o fracasso, né? Sem querer, por causa da pressão numa ponta, mas na outra ponta você conseguiu converter em resultado. É muito louco isso, né? Você vê o empreendedor, ele fala assim, cara, eu estou empreendendo aqui, mas eu não sei muito bem onde eu estou. Porque assim, a minha visão de resiliência, o que é resiliência na minha opinião? É você insistir em fazer o que você está fazendo, mesmo sem resultado ainda, porque você sabe que você está fazendo a coisa certa, em algum momento lá na frente a conta vai fechar. Isso é resiliência. Okay. É você continuar caminhando, tomando porrada, mas não está tendo resultado. Mas você está construindo um conjunto de experiências e ativos que você sabe que uma hora aquilo vai virar resultado, né?
Agora, Isso é eu acho importante. que... Isso é importante. O importante, assim, do que você está trazendo é o seguinte, você está definindo o resiliente e o persistente, né? Quase que na Isso. mesma frase. Bem... Porque o persistente, ele tem resultado. O cara que tem resiliência, caiu, levantou, busca o resultado. E a turma esquece disso, né? Que nós somos pessoas de resultados. As empresas foram feitas para dar resultado. E pode ser que você tenha mais resultado, menos resultado. A gente estava falando de EBITDA, de resultado operacional. Esse papo no empreendedor é um tema que ele precisa acontecer. E muita gente está nem aí, mistura a conta da empresa com a conta familiar, o cara vai no posto de gasolina, passa o cartão da empresa, está nem aí, não sabe o que é o quê, não sabe o que é resultado. E aí, a hora que leva um tombo, que precisa levantar, ele não sabe nem quanto que dá de lucratividade na empresa. É porque todo mundo pensa assim, Gustavo. Por exemplo, no teu caso, eu tenho uma empresa de licenciamento de método aquático. Realmente, Ok. mas isso está parcialmente certo. O Marcos poderia pensar, eu tenho uma empresa de educação empresarial para donos de empresas. Perfeito. Eu estou parcialmente certo. O cara tem uma confecção, aí ele pensa, eu tenho uma confecção. Ele está parcialmente certo. Os donos de negócio, eles assumem somente metade da verdade, que é entender o seguinte, não, eu tenho esse tipo de empresa, e aí ele vai para o modelo de negócio. Eu tenho um posto de gasolina, eu tenho uma indústria, eu tenho um escritório de contabilidade. Por que ele está parcialmente certo? Porque a outra metade, a verdade é que todo mundo tem um negócio de gestão. A minha empresa, a sua empresa, a empresa de quem está nos ouvindo, assistindo agora, você tem uma empresa de gestão na mão. E se você não tem gestão, você está cavando o seu próprio buraco. E o que é a gestão? A gestão é a estruturação da empresa. É o conjunto de decisões que te ajuda a ter mais resultado. Né? É método de trabalho. Você não caía na piscina de forma aleatória. Você tinha técnica para o crawl. Você tinha técnica para os 100 metros, por 200. Tudo tem um método no esporte. Nenhum atleta de alto rendimento chega onde chega por intuição. Vou com a cara e a coragem. Não, tem treinamento, tem mentor, tem método. Nos negócios é igual. Os empreendedores começam com a cara e a coragem e eles se esquecem que eles precisam da competência, do método, do treinamento. E aí o cara fica 10 anos na cara e na coragem e às vezes fica orgulhoso de falar, não, eu não tiro férias, eu trabalho 14 horas por dia, durmo pouco e não tem lucro e liberdade de verdade, né? Não dá. Se você pensar dessa forma, você está falando muito da identidade do que o cara ele entende. Aliás, ele não entende a identidade, a raiz do negócio dele e fica mais preocupado com o resultado que o negócio dá. Então, se eu vendo roupa, eu sou uma empresa de roupa. Né? Você já está vendo o resultado que é o que vende, que é o que está lá na ponta. Né? E a hora que você traz para a raiz do cerne da questão, você vê que a gestão, de uma maneira ampla e sistêmica, ela resolve muitas coisas. E se você não tem uma visão sistêmica ampla da sua empresa, né? Porque você tem várias áreas que compõem a sua empresa e você tem uma visão parcelada, parcialmente certa, né? Você acaba focando mais lá no processo e no resultado do que na essência das coisas que precisam ser feitas ou que você deveria dar atenção. Por exemplo, você foca muito mais no cliente do que na tua equipe e do que nos teus resultados de número, por exemplo. Lucratividade. Não estou nem aí para lucro, eu estou no cliente e nos colaboradores. Cara, a sua empresa vai quebrar. Total. Se eu só dou para os meus colaboradores, eu não invisto no cliente e nem estou preocupado com o resultado, também não dá. Agora, eu só quero processo e qualidade e dinheiro e não me preocupo com as outras duas pontas, acabou também. Se você é meio que um equilíbrio, né? Eu preciso gerar resultados paralelos, e concomitantes e sinérgicos, né? Eu tenho que produzir lucro, satisfação do cliente e paixão do funcionário, os três juntos. Sem dúvida. É isso aí que faz empresas ganharem mais bala e velocidade. Às vezes o empresário pensa, preciso focar no lucro. Não, você precisa focar no lucro, alinhado a um cliente satisfeito. Não tem uma... Você vai só para um lado. Aí você vira um pêndulo ali. Exatamente. É tipo... Tem a ver com cultura de empresa, cultura do gestor. É tipo você na natação, talvez você só trabalhasse abraçada e não a virada olímpica. Não dá. Você tem que ser bom em tudo. Isso que você está falando é um desafio que a gente vê nos nossos empreendedores, porque você vê... Os seus licenciados. Dos empreendedores dos meus licenciados, né? Que a gente lida com gestores do esporte, né? Da atividade física, que são pessoas da educação física ou pessoas que estão muito ligadas a pessoas. Então você já tem uma tendência dos colaboradores e dos clientes, uma afetividade muito grande. Isso pode ser um desequilíbrio, por mais que seja uma característica boa, né? Você cuidar de clientes e de pessoas,
se você não cuidar do teu caixa, das suas coisas, na sua gestão, na governança, você também não vai ter resultado, né? E dependendo do perfil do gestor, ele vai precisar de gente preparada em outras áreas. É por isso que você precisa montar um time com Sem perfil dúvida. complementar, né? Eu falo para os empresários, você não pode contratar pessoas para te agradar. Você tem que contratar pessoas que vão cumprir muito bem uma função que é uma necessidade da sua empresa. Exatamente. Perfis diferentes, né, do gestor. Eu me lembro de um controller que a gente trouxe, né, para o Grupo IBC, enquanto eu ainda estava lá como sócio do meu pai. E esse controller era um puta pé no saco na minha vida, Gustavo. Só te encheu o saco. Toda semana. Não deixava você fazer nada. Cara, toda semana eu tinha vontade de demitir aquele cara. Mas ele equilibrava. Eu chegava às 9h15 na reunião e ele falava, Marcos, mas nós não marcamos às 9h? Opa. 6 líderes na minha sala, tudo, enfim, Aí eu respirava, não, Ercídio, você tem razão, desculpa. Então, o Ercídio era um puta pé no saco, uma pedra no sapato do Marcos. Mas não importa que ele me incomodava, ele está fazendo o que era necessário. A empresa precisava de mais governança, planejamento orçamentário, a empresa precisava de mais cultura e orientação a processos. E eu já caí nessa armadilha de montar uma equipe somente igual a mim. Às vezes o empreendedor ele pensa... É mais confortável, né? É mais confortável. Aí ele pensa, não, vou trazer gente que é fácil trabalhar comigo e que vai dar certo aqui na minha empresa e tal, enfim, mas às vezes você precisa de pessoas opostas, que vão ser uma pedra no seu sapato, mas vai trazer esse portfólio de competências que vai te dar a capacidade para lidar com finanças, com cliente, com estratégia e com os mais diversos desafios que a empresa tem, né? Aí você tá trazendo o elemento do gestor, que é que você identificou isso ao longo do processo, né? Não foi você que contratou o controller, eu imagino. Alguém contratou ali na época. Ou você foi uma você decisão contratou. minha. Então, uma decisão sua. E essa decisão é uma decisão corajosa. Porque isso te tira da zona de conforto. Da zona de conforto total. E você precisa, cara... E quando a gente está na zona de conforto, está tudo muito bem, está tudo muito legal, o que acontece? Você não tem desafio, cara. Então, o negócio no esporte é o seguinte. Do your best. O do your best dentro do esporte, que é fazer o melhor, é você sempre fazer um pouquinho mais da onde você está. E se a gente já está tudo muito confortável, né? Então, assim, jogou tênis hoje. Aí você vai lá, puta, você comete uns erros, cara, eu preciso melhorar. Aí você vai sempre evoluindo. Então, a gente teve um resultado. Aí eu vou jogar com uma outra pessoa, aí eu não vou muito bem. Aí, cara, eu preciso melhorar. Então, tem sempre alguma coisa que a gente pode melhorar dentro do esporte. E se você não está com essa pegada... E você acha que já está tudo muito bem, aí você falou de contratação, né? Imagina a coragem que um gestor tem que ter de contratar uma pessoa completamente diferente dele, que vai compor com o seu negócio e que vai crescer e fazer com que aquilo tenha melhores resultados. Pode até ser mais lucro, mas melhores resultados como um todo. Porque às vezes lucratividade é um dos elementos, né? Você ter um resultado mais sólido. Não adianta você só ficar olhando para lucro e não olhar para o crescimento, para o valor da sua empresa, para onde você quer chegar, o que você quer fazer lá na frente daqui 4 anos, 5 anos, sei lá o quê. Perfeito. Então, assim, você só quer tirar, botar no bolso, comprar carrão, comprar um monte de coisa, beleza. Mas pode ser que você esteja comendo a semente. E as melhores decisões, elas são mais sistêmicas, né? Total. E para isso precisa ter coragem. Não é fácil, né? Porque às vezes você vende almoço para pagar o jantar, toma uma decisão mais agressiva de contratar um cara que é muito mais caro do que talvez tenha capacidade. São decisões duras para o gestor. Toma um risco, né? Tem uma sugestão que eu dou para os empreendedores anexarem na mentalidade que ajuda a sair da zona de conforto, Gustavo. Que é assim, primeiro, não é o poder que você tem dentro da empresa, não é o quanto você manda ou não dentro da sua empresa que atribui o valor daquela empresa e o tamanho do seu patrimônio. Eu posso ter uma empresa que vale 1 bilhão e não mandar nada naquela empresa. Mas eu tenho 70% daquelas ações, mas quem toca é o conselho, é o CEO e tudo mais. Então, o empresário confunde, ele acha que o patrimônio dele tem a ver com o tamanho do poder dele dentro da empresa. No caso que eu trouxe aqui do Marcos, não importa que às vezes o controller tinha um poder de decisão de me podar. Isso não muda o tamanho do meu patrimônio. O que muda o tamanho do meu patrimônio é o EBITDA, é o lucro operacional melhor. Perfeito. Então, entenda isso. Não é sobre o teu poder dentro da empresa, é sobre o resultado que a sua empresa gera. Quando eu assumo essa perspectiva, eu passo a ser mais flexível e eu passo a sair mais na zona de conforto, dando espaço para outras pessoas decidirem, trago pessoas melhores. E o segundo componente é assim, é você entender que, beleza, juridicamente a empresa é minha, a empresa é dos sócios, mas no fundo, sabe o que eu acredito, Gustavão? Que a empresa, ela é da sociedade. A empresa ela tem um papel social. Gera emprego. Total. As empresas são o maior mecanismo de transformação social do planeta.
Me fala aí, o que transforma mais o mundo do que as empresas? Nada. Cara, a expectativa de vida de um brasileiro, ela quase que dobrou nos últimos 200 anos. Qual que é o principal ativo do mundo, cara? É vida. As pessoas falam, é tempo, não é tempo. O Schumacher tem tempo, mas ele está em coma lá, cara. Não, sabe? É vida, é você ter saúde, entendeu? Então, hoje, nasce um brasileiro que, em média, vai viver o dobro do que em relação a 200 anos atrás. Por que essa pessoa vai viver o dobro? Porque tem hospital, porque tem internet, porque tem uma série de insumos que tornam a qualidade de vida muito melhor. Por que isso acontece? Porque as empresas competem, criam produtos e serviços que resolvem problemas e a competição faz que os produtos fiquem melhores e mais baratos. Perfeito. Então, as empresas mudam o mundo. Então, quando eu percebo que a minha empresa, beleza, eu extraio o valor dela para mim, para minha família, mas ela tem um papel social, eu passo a ter decisões que rompem a minha zona de conforto. Então, não era confortável ter aquele controle, cara. Não era. Mas estava te levando para frente. Mas era importante para o impacto social do negócio, era importante para o resultado do negócio, estava me levando para frente. Então, eu falo que empreendedores eles têm que ser confortáveis no desconforto. E o atleta é muito bom nisso, né? Como que você fazia, Gustavo, para suportar a dor da rotina, né? Você até falou, né? O atleta é um cara regrado e eu admiro muito isso. Eu acho que os empresários falta esse design de rotina. As pessoas pensam que liberdade é libertinagem. Tipo, hoje eu faço o que eu quero. Não, a liberdade está na rotina. A rotina liberta. Porque se você tem rotina, você encaixa os blocos de tudo que é importante na sua vida. Hoje eu me sinto muito mais livre com a minha rotina. Pô, de manhã eu vou na academia, jogo tênis. Quando eu tenho momentos do mês que eu gravo podcast, eu tenho cadência de reuniões com os meus liderados. É a rotina que liberta. Com certeza. E muito empresário e muitas pessoas pensam isso. Não, eu fico... acho que trava, né? Eu fico aleatório, a rotina vai me engessar. Não, a rotina vai te libertar. Quanto mais rotina você tem... Então, fala um pouco mais de design de rotina e como que você fazia para ter essa disciplina na rotina e suportar o processo, né? Porque... Cara, eu sou seu fã, de verdade. E não só seu fã, eu sou fã de qualquer atleta de alto rendimento que sobe num pódio olímpico. Porque é um preço muito alto, Gustavo. O cara tem... O homem ou a mulher que pega uma medalha em qualquer esporte, cara, tem que tirar o chapéu. Cara, você era maluco. Você ficava 4 anos treinando, sabe, abdicando da vida por aquele momento da Olimpíada, cara. É muita disciplina, é muito surreal, é muito inspirador. Cara, você falou tanta coisa aqui nesse cenário aqui, nesses últimos minutos que você pontuou. Eu queria fazer alguns comentários sobre vários itens que você mencionou, né? Não só a disciplina e o sacrifício. Eu traduzi o final aí como o sacrifício, né? O preço alto demais. Vou dividir em 3 aqui as tuas colocações, que acho que uma delas eu queria falar, né? O sacrifício, vou deixar para o final. Preço alto demais. A disciplina, que tem a ver com as escolhas, que tem a ver com o sacrifício. Eu vou conectar isso. E antes, que você mencionou, da questão dos empresários. Da importância de geração de emprego, de produtividade, de saúde, dos negócios, né? Que a vida que importa, né? E a vida ela é feita de prosperidade. E os empresários eles têm um grande papel nisso. E por que eu falo que tem um grande papel nisso? Eu ainda estou, mas eu já fui presidente da Associação Brasileira de Academias durante alguns anos. E o nosso maior desafio era pegar leis ou projetos de leis que estavam dentro do governo ou em projeto dentro da Câmara Legislativa de cidade, estado ou no Congresso Nacional e falar o seguinte, cara, vocês estão loucos. Era mais ou menos assim, 140 projetos de leis que iam interferir no empresário aquático, no empresário de academia. Então, acho que uma das coisas, quando você estava falando do empreendedorismo, que é o motor propulsor, né? Você trabalha com empresas, com empresários, cara, o empresário ele precisa ser proativo nessa questão. A associação ela é das empresas. Né? Então, se você tem um grupo, se você tem uma pessoa para apoiar e você tem a capacidade de, dentro da sua comunidade, dentro da Câmara Legislativa da sua cidade, de não deixarem atrapalhar os empresários, cara, utiliza essa força. Todo mundo conhece um vereador, todo mundo conhece um deputado, todo mundo conhece alguém. E ele é fundamental, porque o tanto de entrave que vem dos governos é uma coisa louca.
Quando eu estava na presidência da CAD Brasil, e hoje eu continuo na diretoria, era mais ou menos o seguinte, 140 projetos de leis que queria destruir o empresário. Essa que era a real. Ou seja, se envolva e vai atrás e não deixar as coisas acontecerem, porque cada um pensa em umas coisas loucas nesse sentido. Em relação à disciplina e o sacrifício, né, que você trouxe, eu concordo contigo, cara. A disciplina ela é libertadora. Né? A rotina, e muitas pessoas perguntam para mim assim, qual que é a coisa mais difícil dentro do esporte? O que você elencaria, né? E para alguns pode ser a pressão psicológica de dar resultado, para alguns pode ser algum outro tipo de coisa, mas a rotina, encarar a rotina para mim sempre foi um dos maiores desafios. Por mais que eu tivesse uma grande habilidade para encarar essa rotina de uma maneira interessante. Né? A competitividade a gente já falou, a rotina e a disciplina faz parte do jogo. E o sacrifício, o preço que ele é alto para pagar, ele tem a ver com a sua escolha, com o compromisso daquilo que você fez naquilo que você quer para a sua vida. Então, cara, eu quero ser um esportista. Beleza. Você vai ter algumas consequências. Eu quero ser um empreendedor. Cara, quais são as consequências do empreendedor? Cara, nos Fala para mim. Primeiros anos de vida da empresa tem que se matar de trabalhar. Cara, né? No esporte é a mesma coisa. Você tem que saber que, beleza, você tem férias, mas você pode ser interrompido nas férias. Claro. Você tem que saber que a empresa é um filho, que pode te acessar a qualquer momento. Às vezes o cara empreende pensando assim, eu não quero ter mais chefe. Não quero ter mais patrão. Tadinho. Se você tem 100 clientes, você tem 100 chefes. Se você tem 30 funcionários, você tem mais 30 chefes. Porque não é só os seus funcionários que trabalham para você, você também trabalha para os seus funcionários. Então você está falando o seguinte, cara, se você quer ser um empreendedor, é uma escolha de vida que você fez. Exato. Então, assim, se você não quer problema para resolver, se você não quer encheção de saco, se você não quer uma série de coisas que também vem, é lógico que tem muitas coisas boas, né? A gente está olhando aqui o lado mais, entre aspas, ruim, porque você está falando o seguinte, pô, o preço é alto demais para ser pago, para construir tudo aquilo que você construiu. A gente está usando o exemplo do esporte, mas vamos usar o exemplo do empreendedor. Para você chegar onde você chegou, foi alto demais? Cara, se foi alto demais, você ficou longe dos seus filhos, a sua saúde está uma merda. Se você não construiu aquilo que você queria, se você está doente, se você está tomando remédio, cara, foi alto demais. Tá claro que foi alto demais. Não adianta você abandonar seu filho com 2 anos de idade e você lembrar dele quando ele tiver 35, porque aí depois você chegou. Perfeito. Cheguei aqui, né? E daí? Você está milionário, mas e daí? Você está sendo internado a partir de agora, porque a sua saúde está horrível, seu filho já está com neto, você nem conheceu o seu neto ainda, vai lá, tem 5 anos seu neto. E aí acho que essa referência ela é muito relativa, né? Porque quando a gente constrói algo, e acho que essa construção, né, tem muito a ver com o nosso estado de espírito. Então, às vezes as pessoas me perguntam, e aí, como é que você classifica o sucesso, né? O seu sucesso? Porque isso é uma pergunta muito particular. Para alguns, assim mesmo, meu sucesso é ter dinheiro. Então, vou me sacrificar ao máximo para ter dinheiro, independente do custo. Né? E aí, se é independente do custo, eu fico preocupado. Pessoas que têm muito essa linha, né? Porque o custo ele pode ser alto, porque o tempo com a família ele importa. Então, você fala assim, como é que você identificaria o sucesso para você? Cara, o meu nível de tomar vinho, que eu gosto, ele está adequado? Meu nível de atividade física, ele está equilibrado? Estou conseguindo financeiramente ter a minha liberdade, comprar as coisas que eu quero, viver bem e ter isso, minha vida é próspera financeiramente? Você gasta tempo com a sua família, está tudo legal e está funcionando as coisas muito bem? Tá, cara, tem que ser sim para todos. Legal. Porque se faltar vinho na minha vida, no meu caso, não vai ser legal. Porque eu curto isso. Se faltar família, não vai ser legal. Se faltar filho, não vai ser legal. Se faltar dinheiro, não vai ser legal. E se faltar saúde? E se faltar atividade física? Cara, então assim, é um equilíbrio tão amplo, né? E tão difícil de você falar, cara, qual que é a fórmula do sucesso e o que é sucesso para você? Porque alguns vão falar, cara, é ter 50 milhões no banco. Criei até uma metáfora aqui na minha cabeça te ouvindo, Gustavo, inspirado. É como se o empresário ele tivesse vários fluxos de caixa. Então, o fluxo de caixa da empresa, o fluxo da família, o fluxo da espiritualidade, do esporte. E o fluxo de caixa tem que estar positivo em todas as pontas, né? Ou seja, eu tenho que ter uma certa abundância, uma certa criação de valor, uma certa extração de benefícios de várias áreas da vida, né? Para mim é isso, o sucesso ele é mais integral
do que fragmentado. Ele é sistêmico, Ele é sistêmico. Tem empresário que fala assim, eu tenho sucesso nos negócios, mas eu tenho fracasso na família. Então, desculpa, você é um fracassado, você não é um cara bem-sucedido. Parabéns. Vai gastar seu dinheiro onde, então? Exato. Então, esse ser bem-sucedido, claro, na minha visão, e eu estou entendendo que a gente compactua aqui na nossa visão, ele é resultado 360 graus. E acho que, sem dúvida nenhuma, o resultado 360 graus, só para deixar um pouco mais leve, né? Senão é o seguinte, cara, se eu não tiver, boa. se eu não tiver tudo isso aqui também, eu sou um ferrado. Tipo assim, tô feliz com a família, tô bem no negócio, mas tô barrigudinho. Tô barrigudinho. Deus, eu vou suavizar, né? Vai lá. Você imagina o seguinte, você tem um equilíbrio, né, dessas pontas. Então, se em algum momento, ele é um organismo vivo. Se eu perguntar para você assim, como é que está a sua vida de saúde hoje? Pô, não, tá legal. Como é que está seu hobby? Você fala, hobby? Não tenho. Pô, mas não seria legal você ter uma coisa que você faz fora? Como é que está a sua vida com a sua esposa? Putz, mal vejo ela, né? Eu saio 7 horas da manhã, volto 10 horas da noite. E fim de semana? E férias? Não tem. Aí você começa assim, eu acho que tem fluxos durante a vida. Sim, mas a gente não pode perder. Isso eu não admito você falar o seguinte, cara, eu volto daqui 10 anos para cuidar disso. Isso não funciona, cara. A conta chega. Você fala o seguinte, cara, nesse trimestre que eu estou dedicado a isso, vai ser um esforço, beleza, tem um combinado. Não, eu topo. Mas depois, cara, dá uma equilibrada. Não tem como você ser desequilibrado durante tanto tempo. O desequilíbrio, ele causa desgaste. O desequilíbrio, ele causa escassez. O desequilíbrio, ele causa resultado negativo nas mais variadas áreas que a gente tem de nossas vidas. E se você tem esse desgaste, se você tem essa escassez na sua vida, de alguma coisa que te faz bem, porque aqui eu dei um exemplo de atividade física que eu faço com frequência, eu não preciso fazer 5 vezes por semana, 6 vezes por semana. Pode fazer 3. Pode fazer o normal para você, que te dê o sentimento de você estar bem. Né? Que te aumente o nível de energia para você ir lá e para você realmente trabalhar com mais efetividade. Se você dorme mais, você aumenta 30% a sua capacidade produtiva durante o dia. Você não precisa trabalhar 10 horas, trabalha 7, cara. E as outras 3? Dorme, fica com o filho, faz exercício. E toma água durante o dia, a hidratação faz bem. Boa, perfeito, sensacional. Eu te ouvindo, me veio aqui na cabeça uma imagem de uma... É como se na nossa vida, na caminhada, né, empreendedora, na vida nos negócios, a gente fosse uma roda e cada área da vida compõe essa roda e se alguma dessas áreas eu anulo, eu jogo para lidar para daqui 10 anos, é como se essa roda ela tivesse ali um buraco. É isso. Você falou a palavra certa. E aí, na hora que você está rodando, vai ter um solavanco, sabe? Você falou a palavra certa. Cara. Sabe? Vai ter ali E assim... o anular que você trouxe. Não pode anular. O anular... Eu acho que assim, claro, vai ter momentos, tô sem filhos, não tô casado, então eu vou pôr mais carga no trabalho. Exatamente. Então, de acordo com o momento de vida, de acordo com as suas escolhas... Né? De acordo com o momento do negócio, eu vou ter um design de rotina, eu vou ter uma distribuição de utilização percentual do meu tempo de acordo com o contexto. Né? Agora, mesmo que o contexto do negócio exija muito de mim, eu não posso anular minha vida familiar. Perfeito. Eu não posso anular minha atividade física. Talvez hoje, no momento do negócio de muitos empresários que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, eles não consigam fazer 1h30 de tênis e 1 hora de musculação todo dia, como o Marcos. Nem eu consigo. Mais 20 minutos, consegue sim. Não consigo, eu não faço isso. Não? Não faço. No fim de semana eu faço 2 horas de tênis. Ganhei do Gustavo Borges de alguma coisa, mais uma para o caderninho de vitória. Mas o que você ia falar, eu acho que é muito mais importante, né? Eu até te interrompi aqui, mais 20 minutos você consegue. Cara, sensacional essa reflexão. Talvez o resumo da ópera é o seguinte, não anula nada que é importante. Intensifica e coloca mais energia no prioritário do momento, mas não anula nada que é importante, que é relevante. Sabe uma coisa que assim, a gente vai falando, a gente vai pegando, né, fazendo umas conexões, né? E os empresários que escutam aqui o podcast, às vezes nós, né, a gente tem um pouco desse erro, né, que é assim, a força no trabalho, né? E eu fiz uma brincadeira aqui, tome mais água, né, para ter mais energia. Foi uma brincadeira séria, né? Porque a hidratação ela traz uma performance melhor no seu dia. A atividade física, ela melhora a sua performance no trabalho, aumenta o teu foco, melhora a sua relação com o resultado. Então, assim, é muito louco para mim ver empresários
ver empresários, vocês que estão aqui assistindo, escutando, que não fazem atividade física. Esquisito para mim. Para mim também. Né? Porque, cara, você matou a charada. Assim, a desculpa de não tenho tempo ou não gosto corresponde com 78%, segundo o IBGE, de pessoas sedentárias. O Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo. 5º. Que triste. Isso aqui é um título ruim para o Brasil? É esse. Então, o que mais mata no Brasil? Sedentarismo e as comorbidades relacionadas ao sedentarismo. Então, esse, assim, você tem várias comorbidades. Se você fizesse atividade física, você não teria. Então, inclusive, a gente aqui, num momento crucial da nossa vida, né, vivenciando uma pandemia, como a gente está vivenciando, você tem atividade física como não como um escudo, né, mas como algo que pode te trazer uma saúde diferenciada se você contrair o vírus. Então, se você tem um sistema imunológico mais alto, você performa melhor contra qualquer coisa, seja ela um vírus, seja ela a sua dedicação no trabalho. E às vezes você busca a solução do resultado em mais trabalho, em tentar fazer alguma coisa que você já está fazendo. Então, assim, eu trabalho 8 horas, então trabalha 12. Fala, cara, é esquisito para mim falar isso, porque eu treinava 5 horas. Se eu treinasse 7 horas por dia, eu ia ter overtraining. Eu ia quebrar. Eu não ia ganhar o que eu ganhava. Às vezes, em vez de treinar 5, eu precisava treinar 4. Só que 4 horas dedicado a algo mais específico, cirúrgico. Né? Ou 5 ou 6. Então, o que é o ideal? O ideal é quando você coloca na sua esteira de produção ou na sua esteira de trabalho assuntos ou atividades que vão te dar resultado. E como é que você mede isso? Com vários indicadores. A gente falou de vários aqui que tem relação com o cliente, tem relação com as pessoas, tem relação com o resultado da empresa. Então, por isso que a visão mais holística ela é muito importante. Né? E eu sempre defendo a atividade física porque se a gente fosse um país mais ativo, nós seríamos mais produtivos. E a produtividade tem a ver com progresso e produção. Não é só produção. Não adianta só produzir. Se você não tiver progresso, acabou, cara. Então não vem assim, ficar... Pô, eu estava trabalhando 10, agora estou trabalhando 12. E estou tendo o mesmo resultado. Cara, você está fazendo a coisa errada. Não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. É ser mais eficaz e não só eficiente. Né? Se ser eficiente na coisa errada, a gente sabe que não funciona. Perfeito. E por aí vai, né? Então, eu costumo dizer, Gustavo, que trabalho duro não é trabalho burro. Perfeito. Então, dá para trabalhar de uma forma mais inteligente. Até os empresários que vão lá para a imersão do acelerador empresarial, no começo eu já bato a real. Eu falo, você está achando que vai ficar mais fácil depois do acelerador? Não vai. Vai continuar sendo difícil. Mas vai ficar mais leve. Sabe? Vai te consumir menos saúde. Sabe? Vai te dar menos doenças lá na frente. Perfeito. Então, talvez você vai ter mais ou não resultado, muito provavelmente sim, mas mais importante com isso, você vai caminhar com leveza. Por quê? Porque você vai desenvolver uma série de recursos para lidar com os desafios que você tem. E os empreendedores eles ficam muito atolados no operacional, né? Ficam lá na feira que você falou, é pepino, é abacaxi, é tudo quanto é tipo de fruta, né? Que entra por trás, que entra pelo nariz, que entra pelo ouvido, que entra por tudo quanto é lado. E aí o cara, no meio daquele caos, né? No meio daquela loucura, ele não encontra espaços de tempo e momentos para ele subir um drone assim e ver a empresa de fora. É muito importante você buscar momentos, eventos, imersões, treinamentos. Não precisa ser comigo, não. Tem ótimas pessoas no mercado. Né? Claro, a gente tem muitos cases, sem falsa modéstia. Provavelmente a gente tem o melhor programa de gestão para donos de pequenas e médias empresas, não só do Brasil, mas do mundo. E eu falo isso pelos resultados e pela quantidade de pessoas relevantes que vêm fazer, né, o acelerador empresarial. Mas eu não falo isso porque às vezes o cérebro defensivo da pessoa pode pensar, né? Não, o Marcos está estimulando nós empresários a buscar conhecimento, momento de reflexão, sair do operacional, subir o drone para ver a empresa de fora porque ele quer vender mais do produto dele. Não é. De verdade, se você alavancar a sua empresa, consumindo o meu conteúdo gratuito ou de qualquer outro cara, sem nunca gastar R$1 comigo, você vai estar me ajudando a cumprir o meu propósito de acelerar o Brasil, construindo empresas extraordinárias. Então, de verdade, não precisa gastar comigo se você não quiser, mas faça a sua empresa melhor. Isso eu exijo. Isso é a forma de você pagar o meu conteúdo gratuito. Porque quando você gera mais emprego, mais renda, mais oportunidade, quando você tem um produto ou um serviço impactando melhor o teu cliente,
você está criando prosperidade, né? Você está fazendo o Brasil melhor. Aí você está me ajudando, aí nós estamos juntos. E muita coisa que você está falando em relação à construção do empresário, né? Você, quando você traz no acelerador um programa, você está falando de método de trabalho, né? Total. Porque você tem muita gente, produtos, se você pesquisar qualquer tipo de coisa na internet hoje, você vai encontrar trabalho de graça. Ou programas que vão te dar algum tipo de informação que você pode aplicar no dia seguinte. Escutando esse podcast aqui, você pode aplicar várias coisas no dia seguinte. Cara, pensar em alguma coisa prática que você vai ali para o seu dia. De repente pode ser assim, uma reunião estratégica com o seu time. Isso aí você não precisa esperar para fazer. Hoje a gente está gravando isso aqui às 4 horas da tarde. Se alguém está escutando esse podcast nesse exato momento, 1 hora depois pode juntar o time e fazer uma reunião estratégica. Ou decidir começar a fazer atividade física no Ou dia decidir seguinte. fazer... Porra! Porque atividade física, Gustavo... Ou tomar mais água. Assim, vários elementos. No mundo dos investimentos tem uma expressão que se chama convexidade, né? Então, escolha um investimento com baixo risco, baixo custo, com alto potencial de retorno. É algo muito convexo. Para mim, uma das coisas mais convexas da vida é a atividade física. Custa muito barato. Cara, custa muito barato. Só sair andando aí que já dá. Exato. E o potencial de retorno é gigantesco. Qual que era uma objeção que eu tinha, né? Porque a minha esposa, ela ficou uns 7 anos falando para mim, amor, você é muito estressado, faz uma atividade física. Antes da gente casar, você dava uma corrida, você fazia ali uma musculação. E você abandonou o esporte. E eu abandonei completamente. Eu vi um antes e depois que você fez ali. Você viu, uma né? Foto surreal, sua. Eu fiquei hashtag orgulhoso ali. Hashtag orgulho. E aí ela falava, vai fazer uma atividade física. Sabe o que eu falava para ela, Gustavo? Você fala isso porque você não está na minha pele. Você não tem 600 funcionários para tocar. Você não tem tal responsabilidade. Desculpa. Aline, eu não tenho tempo para fazer atividade física, não. Tira isso da sua cabeça. Nunca vou, não vou cair nessa, não, de ter um corpinho legal. Não vou cair na onda, não. Meu negócio é empreender, entendeu? E trabalhar. E eu gosto de comer McDonald's e tal. Enfim, porra, se eu não puder ter conforto e fazer o que eu quero nos momentos que eu tô à toa, o que vai ser da minha vida, caralho? Se eu já tô 12 horas por dia ralando lá na empresa, sabe? E toda vez que ela trazia, eu me estressava, tudo, enfim, e tal. Então, assim, e na minha cabeça eu tava coberto de razão. Porque né? você tem hábitos enraizados, Sim, né? Não, a empresa tá grande ou tá crescendo muito e eu não tenho tempo para atividade física, ponto final. Então, cara, a gente é tão inovador e criativo para encontrar desculpas, né? Imagina se a gente usasse essa mesma energia para encontrar soluções. É impossível um ser humano não conseguir encaixar na agenda 20 minutos a 1 hora por dia ou 5 horas semanais de atividade física. Faça atividade física, não é só pela barriga tanquinho, não. Isso é o de menos. Não, a barriga tanquinho eu não tenho também. Cara, é produtivo. Mas se você quiser, depois eu posso te ensinar. Não, mas o investimento é alto demais para isso. Né? Mas, cara, é produtividade, é sexualidade. Quantos casais infelizes porque não tem mais sexualidade no casamento? O casal tá lá junto há 5, 10, 15 anos, sabe? E vai pra cama uma vez a cada semestre. Uma dica para os homens, cuidem de suas mulheres. E dica das mulheres, cuidem de seus homens. Total. Porque a relação, ela depende disso, né? Exato. Então, a atividade física é produtividade, é sexualidade, é autoestima, é autoconfiança, é humor, né? Por exemplo, nós estamos gravando aqui um dos melhores podcasts que eu já gravei. Tá incrível aqui o papo, Sério? né? Demais, demais. E com certeza o fato da gente ter feito um tênis antes, né, Gustavo? Deu para nós aqui... Traz a conexão. Traz uma conexão, traz um melhor raciocínio, traz um melhor humor. Isso, sim. Eu falei coisas que eu nunca falei, né? Então, a atividade física, eu vejo ela como... como se fosse aquele suplemento que suplementa e dá mais força para todas as atividades ao longo do seu dia. Não tem lógica, é o que você falou, eu acho esquisito. O cara tem uma empresa e não faz atividade física. Eu também acho. Mas como existe o livre-arbítrio, né? Claro. Alguns escolhem ser inteligentes, outros escolhem ser burros. De vez em quando eu dou uma afinetada assim, que eu acho que serve como empurrão, mas eu falo com carinho, com uma boa intenção. Claro. Né? É que eu já tive do lado aqui que criou todas as circunstâncias na cabeça para não fazer o que tem que ser feito em relação à atividade física. E agora que eu mudei, cara, eu penso, meu Deus, como eu perdi tanto. Onde eu estava com a minha cabeça. E a Aline, a minha esposa, né, ela até brincou com você no almoço. Não, Gustavo, fiquei sei lá quantos anos na cabeça do Marcos. Então ela sempre se gaba. E ela acredita em você, porque ela pensou que você tinha ganho de mim no tênis. Sim.
É o papel da esposa, né? Cara, essa esposa gosta mesmo do marido dela, meu. Pô, mas você nunca viu jogar com o seu marido? Eu falei assim, não, ele não ganhou? Não. Você tá acostumado a ganhar, né? Não, o briefing, né, pro meu videomaker, pro Story Makers, que ele vai fazer tá fazendo um storyzinho pro Gustavo, é assim, ó. Lembra aquele filme, o Massacre da Serra Elétrica? Não foi isso? O Gustavo me massacrou, gente. Não, até te interrompi aí o teu raciocínio ali, né? Mas atividade física. E aí vira e mexe, a Aline comenta isso. Pô, eu cutuquei o Marcos, tal, papapá, enfim. E realmente eu não me incomodo como ela fala, porque ela teve um mérito muito grande, sabe? Sempre. Mas aí eu penso assim, poxa, por que eu não comecei antes? E aí eu quero trazer uma reflexão assim, ó. As mudanças e as transformações que a gente tanto precisa, muitas vezes estão na boca das pessoas que mais nos amam. Mas a gente está tão na loucura, sabe, de fazer mais do mesmo, de trabalhar muito achando que trabalho duro é trabalho burro, que a gente perde a capacidade de escuta, sabe? Então, cego, né? Fica cego nas decisões. Fica cego. Então, cara, isso da atividade física foi muito legal você trazer o gancho, porque eu acho que todo mundo pode ficar mais milionário fazendo atividade física. Porque você fala de alta performance, né? Você pega os maiores craques do mundo, né? A gente está falando de craque no começo aqui da transmissão. Os maiores craques do mundo, os caras são as pessoas de sucesso. Você vê uma pessoa que faz atividade física, Jeff Bezos, por exemplo. Sim. Cara, o cara faz atividade física. Você pega as pessoas de sucesso e tem pesquisas profundas em relação a isso. Se você estudar Brandon Burchard, se você pegar autores aqui que estudam alta performance, eles têm uma conexão direta com a alimentação, com atividade física, com resultado no trabalho. Então, assim, se quiser entrar para a linha do estudo, o que você deveria fazer? Cara, atividade física, se alimentar bem e ser mais produtivo. É uma consequência disso. Você trouxe um exemplo prático, cara. A gente jogou um tênis e viemos fazer um podcast. Cara, quantas vezes você faz isso no podcast? Talvez não com tanta frequência. Você daqui, vai entrar um outro, vai não sei o quê. Não, mas é diferente, cara. Poucas vezes é diferente. Você vem aqui, toma um banho e de repente isso vira um hábito para você. Cara, antes da gravação do podcast, o que eu vou fazer a partir de agora? Cara, para eu chegar ligado, eu vou fazer uma atividade física. Pode não ser o tênis. Pode ser uma atividade, vai pular nessa piscina. A gente tinha até comunidade de nadar, mas não vai dar Mas hoje. eu vou fazer uma coisa diferente, Gustavo. Eu vou chamar uns convidados que são pior no tênis, porque você me humilhou demais, cara. Chama o Samuca. O Samuquinha. Ele já veio? O Samuca já veio? Ele já veio aqui já. Ele tá ganhando ainda de mim no tênis. A última foi empate, mas eu prometi Agora, para ele que eu vou. com ele hoje depois. Mas daqui uns 3, 6 meses ele não vai ganhar mais de mim, não. Olha que ele tá treinando também. Até porque eu evoluí, né? Fala aí. Não, tá treinando. Pô, tá Você treinando. me viu jogando tem uns 3 meses, 4 meses. Jogou em Maceió. Quando foi aquilo? Novembro, né? Novembro. 3 meses. 4 meses, Deu uma diferença boa, né? Muito. A tua esquerda tá... Tem uma esquerda agora. Tem esquerda. E sabe, uma coisa que me apaixonou no tênis, que eu nunca pratiquei esporte, né? Infelizmente, eu fui um cara muito só do computador. Não tive muita referência de pessoas perto de mim com essa rotina. E para mim é uma bênção de Deus na minha vida o tênis, não só para mim, mas principalmente para os meus filhos, que vão vir ainda. Que eu vou influenciar os meus filhos a ter esporte, cara, na vida desde pequeno. É isso. Se eu não tivesse descoberto o tênis, e foi o Samuca que me influenciou e me jogou pro tênis. Ele ficava me chamando assim, né? Marcos, vem jogar tênis. Não, Samuca, eu não gosto de esporte não, cara. Eu sou desengonçado, não sei não vou não. Ele falou. Ele fez comigo que muitas vezes a gente tem que fazer com alguns funcionários, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes o empresário... Foi indo. Às vezes o empresário acha que é falar uma vez. Não, você tem que falar 10 vezes, 20 vezes. O Marcos, quando eu falo 100 vezes... Igual mamãe e papai. Igual mamãe e papai. Falou ali até que consolidou uma coisa na sua cabecinha. Só que aí às vezes o empresário pergunta, mas Marcos, falei 1000 vezes e não deu resultado, o que eu faço? Aí você promove para o mercado de trabalho. Né? Só que tem um jeito certo de promover para o mercado de trabalho, sabe como é, Gustavo? Vou ensinar quem está acompanhando também. Você pega aquele cara que é o melhor headhunter do mercado, que sabe fazer uma consultoria no LinkedIn, aí você contrata o cara para dar um tapa no LinkedIn do teu funcionário que você vai demitir. Você deixa o cara super sexy pro mercado, entendeu? O cara, tipo assim, aí você pega o LinkedIn dele, faz um currículo top, manda o headhunter oferecer pro teu concorrente.
Concorrente recebe o currículo, entra no LinkedIn e fala, nossa, esse cara é um Contrata. avião. Agora, contrata, tira daquela empresa. E o cara sai. E você nem precisa demitir o cara, ele acha que foi ranteado pela outra se empresa. fosse LT, tá ótimo. Mas é brincadeiras à parte, né? Concorrência é bom, mas tem que ter a piadinha com concorrência. Claro, né? sem dúvida nenhuma. Mas foi o Samuquinha que Eu sou muito grato aí, Samuel Pereira. Beijão no coração. A gente jogou lá atrás Ele também. que me levou pro tênis, cara. Ele que me levou. Vou te fazer uma pergunta agora, Gustavo. Assim, cara, você foi craque nas piscinas. Você é um cara que é craque intelectualmente, né? Porra, velho, você trouxe a referência da lagosta, cara. Você é foda demais. Você falou da águia, né? Isso, não, o contra-ataque. Águia, lagosta. Não, você não ficou por baixo. Você falou. Tô achando que eu sei falar alguma coisa de... O cara veio da lagosta e tal. Que tipo de empresário você é? Lagosta sem serotonina ou com serotonina? Serotonina. Já pôs a neurociência no meio e tal. Então, cara, você é um craque na intelectualidade, um craque nos negócios, né? Tem um negócio aí de muito sucesso, enfim. Como é que faz para ser craque em tantas áreas assim, hein? Cara... Tem um casamento bonito, filhos bonitos. Gente, Então, ó, quem está nos ouvindo, nos assistindo, vai pensando aí, como ser craque em tantas áreas. Ó, eu perguntei para umas 4 pessoas do meu time, perguntei para minha esposa, eu falei assim para eles, olha para o Gustavo e fala para mim, com base na aparência dele, quantos anos você tem? A turma acha que eu pinto os cabelos, né? Aí o pessoal falou 36, 39. 36 foi sacanagem, né? 41, 43, né? Aí, vocês vieram aqui para levar... Ó, minha serotonina tá lá em cima, só de encher o meu... O Gustavo tem 49 anos, cara, com essa carinha, esse corpinho. 49. Cara, você tem carinho, corpinho de 39, 41 no máximo. Você tá bem conservado. Você deve dormir no formal. Bate a real, não é não? Não. Eu já dei minha fórmula do sucesso para você aqui, ó. Atividade física, o vinho, a alimentação. Mas, um bom casamento, um bom relacionamento. Cara, como ser craque em tantas áreas? Você é craque em muitas áreas. Cara, eu não sei se eu sou craque em muitas áreas. Aceita que dói menos. Eu me considero um cara bastante esforçado. Eu tenho boas pessoas ao meu lado. Né? Isso desde dentro de casa até, falando da minha esposa, da família que eu tive, dos ensinamentos. Né? Às vezes a gente busca muito conhecimento nas melhores escolas, a gente investe uma fortuna, né? Em educação e tudo mais, mas o valor da vovó e do vovô, do papai e da mamãe, da esposa, eles vêm com uma potência, né, principalmente enraizada nos valores, que são gigantescos. E a gente precisa valorizar isso, né, valorizar a família, valorizar a estrutura familiar, que ela dá uma potência diferente, né, para aquilo que a gente quer fazer. Mas eu acho que é uma combinação de fatores que vem da família, vem do conhecimento, do esforço e vem da dedicação do trabalho. Dentro do esporte, 3 palavras que sempre foram pilares na minha vida. A primeira, ela tem a ver com ação, tem a ver com fazer, tem a ver com você dar as braçadas dentro do esporte, né? E o empresário ele tem muito isso, que é o protagonismo. Então, acho que esse é um pilar essencial para o resultado. Você ser protagonista da sua vida, assumir sua responsabilidade, liderar sua vida, liderar sua empresa, saber o que é certo e o que é errado e fazer as coisas acontecerem. Né? Então, o protagonismo ele é muito importante. A outra é a ousadia, que é você assumir riscos. A gente falou muito aqui de zona de conforto, de sair da zona de conforto, de ter um pensamento diferente. Então, a ousadia ela é um elemento crucial no desenvolvimento do empreendedor, ele é um desenvolvimento crucial no desenvolvimento do esportista, da família, do pai, da mãe, do jovem, do filho. Ousadia, se ela estiver presente, você ser uma pessoa ousada, Ô, Gustavo, você vai com tudo. Vou fazer um parênteses aqui, uma brincadeira, tá? Será que a palavra crucial ela tem tanto peso porque remete a crustáceo e remete a lagosta? Ou a cruz, né? Cruz. Crustáceo, né? Crucial. Não, a minha equipe, principalmente minha esposa, sempre fala, amor, não vai pro humor. Você é muito ruim no humor. Mas eu adoro humor. Aceita, mas eu tô desenvolvendo aí essa parte. Mas isso é técnica, pode continuar, você tá indo muito bem. Obrigado. Tá vendo? Eu já aumentei o teu nível de autoconfiança aí. Boa, já veio a serotonina. Autoconfiança vem com treino, né? E treino vem com autoestima. Então, a autoestima vem do treino. Então, você tá no caminho certo. Legal. E a terceira palavra, você trouxe aqui, né? A terceira palavra é a persistência. Cara, isso você não tem como, cara. A hora que você pensa em 4 anos, se você não for persistente, você não consegue, cara. Você não chega lá. Se você não for persistente, você não faz um ciclo olímpico. Se você não for persistente, você não vai fazer a sua empresa passar pelos desafios que ela vai passar, porque eu sei que ela vai passar. Por mais grana que você esteja ganhando hoje, você vai ter desafios.
Pode ser desafios maiores ou menores, mas você vai ter. E aí você separa a palavra da persistência da insistência, aí você começa a pisar onde você está pisando, sabe? A insistência é uma areia movediça, você confunde um pouco ela não dá resultado, você afunda, você fica preso. A persistência não, ela traz resultado. Então, a hora que eu penso no fazer alguma coisa de forma diferente, que é a ousadia, e fazer por tempo suficiente para eu ficar bom, cara, eu acho que isso pode ser uma boa fórmula, bons indicadores, não as respostas certas daquilo que você me perguntou, mas são bons indicadores do caminho que eu tenho que seguir. Estou sendo ousado o suficiente? Estou sendo protagonista nessa decisão ou nisso que está acontecendo na minha vida? Estou persistindo por tempo suficiente? Estou tendo resultado? Eu acho que essas análises, todo empreendedor, todo atleta e empreendedor, você pode ter para ter o teu foco ali. Gustavo, resume a sua carreira como atleta olímpico em 1 minuto, assim, os seus títulos, enfim, foram tantos, com certeza quem está nos ouvindo não... De conquistas, você quer? As suas conquistas, assim, porque realmente você foi um dos grandes atletas olímpicos desse país e, enfim, você inspirou muitas gerações, não só na piscina, mas eu lembro, eu fui criado pelos meus avós, eu te falei, né? Mas Olimpíadas que eu já assisti com meu avô e a gente vendo, olha o Gustavo Borges na piscina, tal, enfim. Então realmente estou muito honrado de ter você aqui e você teve uma carreira assim brilhante, inspiradora, né? Vamos fazer esse remember aí. Até você está falando assim, você lembra de ter assistido alguma coisa, né, que você tem 30 e poucos anos? Eu lembro lá no evento do Samuca, você passou, Gustavão, assistia você lá, falei, como assim assistia? Como assim? Nem sabia quantos anos você tinha, né? Porque quando você tem pessoas assim, com mais de 25, já começa a ficar, né? Ainda tinha uma referência, que eu parei de nadar, vai fazer a medalha olímpica faz 30 anos esse ano que eu consegui, a sua idade. Então você é de 90, 89? 88. 88. Então, 92 eu estava ganhando medalha olímpica, você estava ali engateando. Mas conquistas, né? As principais conquistas que eu tive, as principais, medalha de prata em 92, no 100 livre, prata em 2000, em 96 nos 200, bronze em 96 no 100, revezamento 4 por 100 em 2000. Essas foram minhas 4 medalhas olímpicas. A quinta medalha mais importante, a quinta conquista mais importante, foi minha primeira medalha em 1981. Essa medalha ela veio numa competição interescolar. E eu competi, eu nem nadava, mas foi a primeira medalha que eu ganhei. E qual que é a simbologia dela, né? E por que ela é tão importante? Porque ali foi um tiro de largada, foi quando falaram para mim, as suas marcas, vai. Eu nem sabia muito bem o que ia acontecer no restante da carreira. Então você pode falar assim, cara, mas as conquistas de recorde mundial tive também, campeonato mundial tive também, pan-americano, 19 medalhas. Mas se eu colocasse assim, as top 5, top 5, eu colocaria as 4 medalhas olímpicas, e eu colocaria essa medalhinha que eu perdi do René e do Fernandinho Nunes, né, que são os 2 caras que estavam na minha frente, que eu fui bronze, e que teve total relação com essas 4 que estão ali em cima. Então, assim, você voltar às suas origens e você agradecer Ituverava, né, que é a minha cidade natal. É você voltar à sua origem e você agradecer as pessoas que fizeram parte da sua história. Porque quando a gente fala de conquista, a gente está falando de um metal, a gente está falando de um título que você conquistou. Agora, quando a gente fala de sucesso e de fracasso, a gente está falando de um sentimento. Então, assim, eu me sinto um campeão ganhando aquela medalha, eu me sinto um campeão em 40º lugar que eu já peguei, eu me sinto um campeão com 22º na prova de 200 livre em 92, e esse sentimento de campeão, ele me pertence, não pertence a mais ninguém. Uau! E agora, quando você vai para a conquista, esses são títulos, são elementos que estão ali presentes para carreira e para construção. Talvez o título é aquele evento factual, é o curto prazo, e o sentimento de campeão ou não pode perdurar. É o nível de orgulho da jornada, né? Isso. Talvez esse sentimento de campeão é mais longo prazo. E o título é curto prazo, que tem a ver com o que você falou. A alta performance de verdade é só no longo prazo. E é engraçado, trazendo isso para o empresariado, né? Às vezes a gente confunde as duas coisas. Se eu não tenho lucro, ou se a minha empresa não está crescendo, eu sou um fracassado, né? E às vezes não é isso, né? Às vezes é muito mais do que isso. E acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essa relação da conquista e com o sentimento que a gente tem com aquela conquista. Porque a conquista ela pode ser negativa, né? Eu conquistei um 10º lugar e eu estava esperando o primeiro. Então, do 10º para o primeiro, tudo isso que eu não consegui é o meu sentimento negativo e o meu sentimento de fracasso. Então, se eu diminuo isso, cara, se eu tenho tudo isso aqui de fracasso, o que eu vou trazer de aprendizado para encurtar esse sentimento?
que eu trago de conhecimento? Aí eu aprendo. E a hora que você aprende, cara, aí você faz de novo e vai. Então, se você tem isso aqui de fracasso, de sentimento, e de repente você tem isso aqui de conhecimento, não sei até sair daqui, isso aqui, ó, isso aqui de conhecimento, cara, isso aqui é muito maior do que isso. E no longo prazo, cara, muitas coisas que você fala na sua apresentação, ou no seu curso, ou no Giants, ou no acelerador, você fala assim, cara, da minha experiência eu já vi isso. Já aconteceu isso comigo. E a hora que você fala, isso aconteceu comigo, e o que você fez para sair, uma estratégia, uma técnica, uma tática, o cara abre o olho e fala assim, já passei por isso também. Não é assim que você trabalha? Com a dor do que está acontecendo lá? Você já viu, cara. Você sabe como sair daquela cilada. Isso se chama aprendizado, isso se chama método de trabalho, isso se chama olhar para frente, isso se chama resultado de longo prazo. E a hora que você entrega isso para as pessoas, seja no esporte, seja na tua empresa, seja para quem está participando dos seus programas, cara, o cara vai investir o que for no seu negócio para ele ter tudo isso. É por isso que você tem um dos maiores métodos de natação do mundo, porque você passou pela dor, você aprendeu a nadar do zero. Perfeito. E você se tornou, né, um dos melhores da sua geração, um dos melhores da história da natação brasileira, né? Aliás, dito por muitos aí, o melhor. Uma pergunta, caminhando aqui para o final, eu tenho mais 2 perguntas. Mano. A primeira é, quando você estava ali, né, no auge ou na busca pelas conquistas, né, com o seu sentimento de campeão, você focava muito no pódio, na medalha, ou você focava na rotina, no dia a dia? Cara, sempre no processo, no dia a dia. O foco no processo e no dia a dia é mais importante que o foco no resultado, na sua opinião. Não que ele seja mais importante. Imagina o seguinte, você vai olhar lá para frente, eu quero ser um medalhista olímpico. Mas se você não fizer o índice, você nem vai para a Olimpíada. E se você não vai para a Olimpíada, como é que você vai ganhar uma medalha olímpica? Então, assim, você querer ir para as Olimpíadas pode ser um objetivo lá na frente, mas o que você precisa fazer hoje, né? Quais são as etapas que você precisa construir? Porque, assim, se eu quero ter um resultado operacional no ano de 20% do meu faturamento, eu quero ter 1 milhão de resultado operacional, o que eu preciso fazer hoje? É um desejo, 1 milhão. 2 milhões, 3. Isso é desejo. Ele não é nada diferente de um desejo. Agora, o que você faz hoje está mais na sua mão. Por isso que a turma desanima, né? Se você não consegue atingir no dia a dia, é mais fácil você pensar lá na frente do que você entrar dentro da piscina hoje e fazer, vou fazer isso, e depois, de novo, e depois, de novo. E você não consegue perceber. Cara, o seu tênis, por exemplo, eu vejo evoluções de 4 meses, a gente jogou 4 meses atrás, pumba! Cara, você tem esquerda. Mas no seu dia a dia, cara, você não consegue ver uma evolução tão grande. Hoje à tarde você vai treinar. Cara, não vai ser muito diferente do que você me mostrou ali. Talvez o professor vai te indicar, você vai, pô, legal. A hora que amanhã você vai treinar de novo, cara, a evolução vai ser mínima. Você está disposto a evoluir tão pouco, todos os dias, para daqui a 6 meses você ficar bom? Está no caminho certo. Uau. Agora, se você não está disposto a pagar esse preço, aí volta aquela pergunta sua, né? Cara, é muito investimento. Cara, no nosso trabalho, 1/100 de segundo é diferente de eu ficar em casa ou ir para as Olimpíadas. 1/100 de segundo. Caraca. Se 1/100 de segundo é essa diferença, para eu ganhar uma medalha olímpica, eu tenho que estar na final. Para eu entrar na final, eu tenho que fazer o índice olímpico. Para eu fazer o índice olímpico, eu tenho que fazer a seletiva. Para ser classificado para a seletiva, eu tenho outras metas. E até chegar no hoje. O que eu preciso fazer hoje? Cara, jogar 2 horas de tênis, fazer isso aqui, para depois construir tudo aquilo. Legal. Eu te fiz essa pergunta para ver a visão de um atleta olímpico de altíssimo rendimento em relação a essa questão de focar mais no desejo ou no final ou mais no processo, no esforço. Porque tem 2 coisas que eu falo para os empresários. A primeira é, não seja o tipo de empreendedor que quer o milagre, mas não quer a peregrinação. Eu quero uma empresa que dá 10 milhões de lucro, 10 milhões de EBITDA. Beleza. Cara, querer é fácil. Você pode até querer. Pode até querer, né? E outra coisa que eu falo é o seguinte, pode sonhar grande, mas foca no teu próximo nível. Uhum. Então, às vezes, eu vejo as empresas um pouco assim seduzidas por coisas do tipo, nossa, eu quero estar na Bolsa de Valores. Nossa, eu quero ser o próximo Nubank, quero ser a próxima Apple. Beleza, o que você vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje? Onde você está hoje? Qual que é o teu próximo degrau, cara? Você não tem que fazer o que as maiores empresas do mundo fazem. Você tem que fazer o que a sua empresa precisa para o próximo nível, para que de degrau em degrau você chegue o mais alto possível.
Então, sonha grande, mas foca no próximo nível. Então, no esporte também é assim, né? O cara, beleza, eu sonho com a medalha, mas ele, pô, qual que é a minha próxima etapa? O que eu tenho que fazer hoje? É engraçado que às vezes você coloca objetivos, né? Eu gosto de fazer orçamentos e projeções e tudo mais. Só que ele não pode ser um fator limitante para você. Isso às vezes limita as empresas, limita o empresário, principalmente se você é um empresário que está acostumado mais a fazer a coisa mais leve, né? Você tem objetivos amplos e talvez não tão detalhados, isso pode funcionar também. Quando você tem objetivos mais detalhados, é melhor. Eu acho que é mais visual, eu gosto muito desse método. Mas não tem problema nenhum você ter a expectativa de 1 milhão de faturamento e você faturar 5. Pô, que legal. Mas o que você fez para fazer 5? Então, ano que vem vai ser 25, então? Não, ano que vem vai ser 7. Mas por quê? Esse aprendizado que é legal. O orçamento ele é uma ferramenta de trabalho, as projeções dos objetivos, eles são uma expectativa que você tem. Essa expectativa ela só vai realizar se você fizer hoje, se fizer amanhã, se tiver conexões. Né? E aí você pode usar qualquer ferramenta que você quiser para fazer esse trabalho acontecer. KPI, OKR, indicador de performance, dá um nome que você quiser, dá um monte de nome de coisas aí que são muito legais. Tem ferramentas que são ótimas para você fazer as análises de indicadores e vai para cima, meu. Mas não fica só focado muito em juntar número para ver se você está no caminho certo ou não. Vai indo, faz o que precisa ser feito. Legal. Porque às vezes a gente se perde um pouco nisso, né? Que principalmente dependendo do tamanho da empresa, você fica mais tempo gastando, você gasta mais tempo consolidando informação para ver o que está acontecendo na sua empresa do que realmente fazendo. Então faz, meu. Vai lá e faz. Não fica. Se apaixonar mais pela jornada, né? A jornada. Desapegar um pouco do resultado. Pergunta final, meu amigo. Manda. Primeiro, assim, brilhante, obrigado aqui pela sua, um prazer pela estar aqui sua com pergunta. Mas essa pergunta final é poderosa, hein? Talvez ela valha tão quanto tudo que a gente falou nesse Pode Acelerar aqui, né? E assim, parabéns também, porque você teve medalhas olímpicas e agora você teve uma grande conquista como empresário. Você está na seleta lista de convidados que passaram pelo Pode Acelerar. É isso aí, hein? Não é pouca bosta, não. Não, é uma privada inteira, cara. Parabéns. Tá melhor, as piadas então, o humorzinho tá funcionando, tá legal. né? Beleza. Inclusive, quem tá ouvindo, assistindo, manda no direct ou manda no comentário aí. Marcos, vai no humor ou cai fora do humor. Não, fica no humor, cai fora não. Cai fora beleza, não. Fica, coloca assim, fica. Vamos lá. Qual é a pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter te feito até o momento desse... Pergunta que você não me fez? Qual pergunta eu deveria ter te feito e eu não te fiz? Foram aqui... praticamente 1h30 desse bate-papo, né? A ideia aqui do Pode Acelerar é ser um bate-papo do Marcos como convidado, né? Uma troca. E aí, às vezes, por mais que eu respeite muito quem vem bater um papo comigo, traga aqui as melhores perguntas, às vezes tem alguma coisa importante que eu não perguntei, eu deveria ter perguntado. Mas fala só a pergunta, não fala a resposta. Qual a pergunta que eu não te fiz que eu deveria ter te feito? E com seus filhos, como é que você é? Gustavo, acabei de receber uma iluminação divina aqui, cara. Um insight de uma pergunta final aqui que eu não sei de onde veio. Manda. Com seus filhos, como é que é o Gustavo no dia a dia? Cara, curiosa essa pergunta que você fez. Boa, né? Porque muito boa. Porque eu sempre incentivei meus filhos, a gente falou um pouco em relação ao esporte, e essa pergunta eu vou levar para o lado assim, você incentiva eles ao esporte? Legal. Passa valores de família para os seus filhos? E a resposta é sim. Sempre fiz isso. Com 3 premissas básicas em relação à forma como eu entendo que são princípios muito importantes para a construção de seres humanos do caramba, que o esporte ajuda e que também leva para a vida. 3 pontos que eu acho que é fundamental dentro do esporte, que eu falava para eles e repito até hoje. Primeira coisa, quando você estiver na atividade física ou fazendo esporte enquanto jovem, faça amigos. As amizades, elas são para a vida toda. O esporte te traz conexões que você vai encontrar e vai superar os obstáculos ao longo da vida toda. As melhores amizades, os grandes amigos que eu tenho vieram do esporte. Eu continuo fazendo conexões pelo esporte. Uma conexão que a gente tem aqui é o tênis, é o esporte. Verdade. Essa é a primeira coisa. Segunda, capriche naquilo que você vai fazer. Então, se você está fazendo amigos, a segunda coisa é você fazer bem feito aquela atividade. Com excelência, respeite o treinador, cumpra com os combinados. São valores do esporte que você traz para a vida também funcionam muito bem. E a terceira, se divirta. Sem alegria, como é que você vai seguir sua vida?
Sem alegria, como é que você vai enfrentar os desafios do seu trabalho, os desafios da sua empresa? Então, se você está se divertindo, se você está dedicado com excelência e se você está fazendo amigos ali, cara, essa é a fórmula do sucesso. Vale para o esporte, vale para a vida, vale para os meus filhos e vale para os empresários. O que eu mais gostei dessa sua fala final, que eu quero enaltecer, e passa pouco por aqui, essa mensagem, é se divirta. É mesmo? Cara, pouca gente fala isso. Mas será que é porque a turma não se diverte ou porque não pensa sobre a diversão no trabalho? Porque às vezes eu acho que tem no nosso inconsciente coletivo, Gustavo, precisa sofrer? que a gente precisa sofrer, a gente precisa se ferrar, a gente precisa se lascar, a gente precisa chorar. É até bonito, né? Porra, tô me fudendo no trabalho, não tenho vida, não sei o quê. É bonito, né? Tem muitos empreendedores que acham bonito. Então, cara, dá para crescer, dá para construir se divertindo. Com certeza. Então, essa é a mensagem aí, se divirta. Fica a dica. Ritual final aqui, eu falo no meu microfone, pode, você fala acelerar. Tá bom. Mas com a força de um medalhista olímpico aí. Vou até subir aqui para ficar mais na altura. Aí, aqui. show de então bola. manda ver. Tá bom, você quer com contagem regressiva ou sem? Não, manda ver. A hora que você Então, falar então. pode, eu sou no acelerar. Então, beleza. Pode! Acelerar! Aê! Ah, garoto!